coisa assim, tá? Olá, gente. Já começou? Já. Aqui. Boa noite, gente. Então, hoje a gente está aqui para uma aulinha um pouquinho diferente, né? A Mariana, que também é da nossa equipe da Aurora, vai estar nos ajudando aí, me orientando. Tá? Eu vou fazer o papel de uma aluna com dor nas costas, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante. Se tiver qualquer problema com som, imagem, manda um recadinho aí pra gente, tá? Aproveita para compartilhar aí também a live nossa e espero que vocês aproveitem. Aumenta só um pouquinho. Maria. Oi, tá boa a imagem? Tá ótimo. Tá. Então tá bom. Mari, seja bem-vinda. Pode se apresentar aí pro pessoal. A gente vai esperar um pouquinho, pessoal, entrar? Normalmente, não, você já pode se apresentar. Tá. Então, oi, boa noite. Meu nome é Mariana, eu faço parte da equipe da Aurora, sou educadora física, com especialização em fisiologia do exercício. Fiz minha formação em Pilates pela Stott Pilates em 2008. E aí, desde então, eu tenho feito atualizações e cursos sempre nessa área do Pilates mesmo. Então, Pilates aplicado a patologias, a população especial, populações especiais. E acho que é isso. Então tá bom, Mari. Então vamos lá. Vou começar. Vamos lá. Então, a Melina hoje ela vai ser a minha aluna com dor lombar. Então, eu vou conduzir a aula através de comandos verbais e ela vai seguindo os comandos. E aí, qualquer dúvida, é só gritar, Mê. Tá bom, Mari? E qualquer coisa também, se você quiser ver os comentários aí do pessoal, interagir, tá bom? Também Tá, fica à vontade, tá? E se eu tiver corrigir. tá, tudo bem. Vamos lá. Então, a gente vai começar pensando no alinhamento do corpo. Então, desde a posição lá dos pés, joelhos e quadris alinhados. E vamos pensar na descarga de peso sobre o solo. Vamos pensar em 3 pontos de descarga de peso. Então, pensa-me no sacro, bem pesado sobre o solo. Preserva a curva neutra da sua lombar. Pensa numa outra descarga de peso que é sobre essa região da torácica, perto das escápulas. E o terceiro ponto de apoio é lá na sua cabeça. Então, tenta sentir esses 3 pontos pesados sobre o solo. E vamos pensar um pouquinho na respiração agora, Mi. A gente vai fazer a conexão da musculatura profunda, de assoalho pélvico ou de abdômen. E mantendo então a coluna neutra e a contração profunda do abdômen, a gente vai fazer algumas respirações. Lembrando que às vezes a ansiedade, o estresse são causas também de dor na lombar, de dor na coluna. Então, fazer algumas respirações conscientes e profundas pode ajudar a aliviar a dor.
Leva então, Mê, as suas mãos lá nas costelas, logo abaixo do peitoral. Tenta sentir as mãos envolvendo as costelas. A gente vai puxar o ar pelo nariz, sentindo a expansão lateral e posterior que as costelas fazem. E soltando o ar pela boca, vai sentir as costelas se aproximando e derretendo na direção da sua pelve. Então, inspirando, as costelas se expandem para a lateral, se expandem posteriormente. Soltando o ar pela boca, sente a aproximação das costelas, as mãos vão se aproximar e as costelas vão derretendo na direção da pelve. Tenta fazer essa respiração de uma forma lenta, de uma forma profunda. Lembrando que só da gente manter a coluna nessa posição neutra, respeitando as curvas fisiológicas da coluna, mantendo a contração abdominal e fazendo essa respiração, já é uma ótima forma da gente trabalhar a estabilidade da coluna. Normalmente a dor lombar, ela vem por causa de uma fraqueza muscular. Então é muito importante a gente trabalhar essa estabilidade. E esse exercício de respiração é super eficiente. Agora, Mê, as mãos podem voltar para o solo. E isso pode estender os braços lá na direção dos pés. E a gente vai mobilizar um pouquinho a sua lombar. Então, você vai puxar o ar aqui. Soltando o ar, a gente vai levar a lombar na direção do chão. Então, pensa lá no movimento da sua pelve. O pubis ele vai na direção do umbigo, sem desapoiar o bumbum, só encostando a lombar. E aí vai retornar para a neutra inspirando. Então, solta o ar. Leva o pubis na direção do umbigo e retorna puxando o ar. Lembrando que a gente continua fazendo essa respiração e trabalhando as costelas, o movimento das costelas. Então, no momento que o pubis vai na direção do umbigo, as costelas também vão na direção da pelve, acionando os oblíquos. Solta o ar, encosta a lombar no chão e retorna inspirando. Esse é um ótimo movimento para mobilizar a sua lombar e trabalhar o relaxamento dela, né? Tirar a rigidez da coluna. Também rigidez e tensão são causas de dor na coluna. Solta o ar, encosta e retorna inspirando. Vamos fazer só mais 2 vezes, Mê. Oi, Tê. E a última, Mê, você vai parar com a coluna neutra. Então, retorna lá com a descarga de peso sobre o seu sacro. Mantenha a curvinha da lombar preservada. E a gente vai mobilizar um pouquinho o seu quadril agora, Mê. Então, as mãos podem continuar sobre o solo ou você pode levar sobre a sua pelve para sentir as espinhas ilíacas. Isso, e essa referência vai ajudar você a manter a coluna na neutra, tá? Fica à vontade com relação aos braços. Então, mantenha a conexão abdominal aqui, você vai puxar o ar. Soltando o ar, a gente vai começar a deslizar o seu pé direito para frente. Desliza pelo solo, Mê. O pé direito, pelo calcanhar, vai deslizando até estender totalmente a sua perna. Chegou a perna estendida, a gente vai inspirar crescendo o calcanhar em flex, Mê. E vai retornar soltando o ar. Retorna pelo calcanhar. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Eu tô, Ana. E aí, soltando o ar, mais uma vez, Mê, a mesma perna, vai deslizando pelo solo. Quando chegar lá, inspira crescendo o calcanhar para frente, pensa nessa abertura lá na sua virilha, Mê.
crescendo a coxa para longe da sua pelve. E aí retorna soltando o ar. Só mais uma vez, com a mesma perna. Me inspirou, solta o ar. Tenta fazer esse movimento, mantendo a sua pelve estabilizada, a sua coluna estabilizada. Cresce o calcanhar lá na frente, inspirando. E solta o ar para retornar. Vamos para a outra perna, Mê. Então, inspira aqui, perna esquerda agora. Solta o ar, vai deslizando o calcanhar esquerdo para frente. Inspira, crescendo o calcanhar lá na frente. Faz um flex com o pé, alonga a coxa para longe da sua pelve. Inspira e volta soltando o ar. Isso, lembrando, pode continuar, Mê. Da importância da gente mobilizar também o quadril, né? E trabalhar a amplitude de movimento do quadril, que está relacionado também, toda essa musculatura de quadril está bem relacionada com a estabilidade da coluna lombar. Mais uma vez, Mê. Inspirou lá na frente e retornou soltando o ar. Tudo bem até aqui, Mê? Tudo bem, Marcos? Mê, a gente vai virar de lado agora. Então, vira de frente para mim. Você pode apoiar esse braço de baixo, isso, embaixo da cabeça. As duas pernas vão estar flexionadas. Isso. Então, nessa posição de lado, a gente precisa também estabilizar a coluna. Então, Mê, a gente vai usar como referência a sua cintura. Você vai pensar, coloca a sua mão que tá isso, essa mão de cima, Mê, coloca na crista ilíaca lá em cima. Isso. E agora, imagina que sua mão vai empurrar a crista ilíaca para longe da sua última costela. Ótimo. Percebe que a gente alonga a cintura dessa forma? E aí a gente forma um buraquinho na cintura lá embaixo também, né? A cintura lá embaixo não está encostada no chão, correto? Isso, ajuda bastante. Aí, então você vai manter a estabilidade assim, Mê. Manter as duas cinturas alongadas. Esse braço ele pode ficar aí ou ele pode voltar para o chão, tá? Como ficar mais confortável para você. E aí a gente vai trabalhar os rotadores externos aí da coxa, Mê. Então, você vai elevar a sua perna de cima, ela vai ficar paralela com a perna de baixo. Isso, deixa ela dobrada e o joelho apontando para mim, assim mesmo. Você vai puxar o ar aí e soltando o ar, vai levar o joelho na direção do teto, fazendo a rotação externa. Ótimo, Mê. E retorna trazendo o joelho aqui para mim. Então, solta o ar girando e retorna puxando o ar. Então, aqui a gente está trabalhando o fortalecimento agora dessa região, dos abdutores do quadril, importantes para estabilizar a coluna lombar. Cuidado com a tensão aí do ombro de cima, ver se a cabeça está relaxada. Mais 3 vezes, vê, solta o ar abrindo o joelho, isso, e retorna inspirando. Isso, será que tem alguém fazendo junto? Para mim não travou, tá? Para mim tá certinho aqui. A Mavilin tá falando que travou, mas para mim tá certinho. Mê, para em cima agora. E agora a gente vai fazer um mergulho com esse joelho. Você vai mergulhar o joelho na direção do joelho de baixo. Mergulha. Isso. E aí volta a subir, como se você estivesse desenhando o número 8. Então, faz um mergulho desse joelho na direção do joelho de baixo. Isso, e desenha um 8 para subir. Isso, melhor. Mergulha na direção do joelho de baixo. Bom. E volta fazendo um 8. Maravilha, Mê, continua.
Sempre lembrando de manter a cintura alongada, manter a crista ilíaca longe da sua costela. Ótimo. E tá queimando aí, Mê? Aqui tá queimando. 3, mais 2. Isso, e a última. E se descansa, Mê. Muito bem. Tranquilo? Tranquilo. Ah, então, só para dizer, o pé sempre no ar também, né? Junto com a perna. O pé sempre no ar, sustentando lá em cima. Ó, agora, antes de trocar o lado, a gente vai virar de barriga para baixo. Ótimo, Mê. Você vai, então, manter os seus braços aí mais ou menos nessa forma, com as mãos um pouquinho mais para baixo só. Isso, perfeito. Pode deixar as pernas alinhadas com os quadris. E aí, então, em decúbito ventral, a gente precisa também pensar na posição da coluna. Então, vamos usar como referência o pubis que a gente falou lá no comecinho da aula. O pubis ele vai estar encostado no chão, com os glúteos levemente contraídos, e o seu umbigo, ele vai estar fugindo do chão. Então, imagina que embaixo do seu umbigo tem um prato de sopa quente e você quer fugir dessa sopa quente, tudo bem? E aí a gente vai então elevar o tronco, mas primeiro estabilizando as suas escápulas. Então, usa a pressão das mãos contra o chão, levemente, isso. E soltando o ar, começa a desapoiar o peitoral, erguendo um pouquinho, o cotovelo ainda vai ficar apoiado, deixa a cabeça acompanhar o movimento. Para um pouquinho aqui, desce um pouquinho mais as escápulas, alonga o pescoço. Ótimo. E aí retorna puxando o ar. A Ana Carol Mazuco está falando, vai Mariana, coloca a Melina para se exercitar. Puxa o ar aí, soltando o ar, faz a pressão das mãos, para estabilizar as escápulas. Ô, Ana, lembra que a gente está fazendo uma aula para dor lombar, tá? Outro dia a gente faz uma aula fitness para Melina. Então vamos lá, solta o ar, pressiona a mão contra o chão, pensa no cotovelo indo na direção dos pés, sobe um pouquinho mais a cabeça, Isso. Então, o que é que a gente está fazendo aqui, né? A gente está estabilizando a lombar, a gente está subindo só um pouquinho o tronco, pode continuar, tá, Mê? A lombar, ela está estabilizada. Aqui a gente está tentando mobilizar a torácica. Então, a gente precisa de uma torácica mais flexível, né? Uma torácica menos rígida, para evitar também tensão e rigidez na lombar. Isso, tudo bem, Mê? Certo. Faz só mais uma vez, então. Subiu e eu vou pedir para você ficar lá em cima, Mê. Sustenta. Agora eu vou pedir para você desapoiar antebraços e mãos do chão. Mantém então eles flutuando. Perfeito. E aí você vai soltando o ar, estender os braços para frente, e vai retornar inspirando. Então mantenha a conexão dos glúteos, mantenha a sopa quente embaixo do umbigo, solta o ar, estende os braços e retorna inspirando. Isso, só mais 2 vezes. Solta o ar, estica, retorna inspirando e a última. Retornou, volta devagar, apoia braços, volta o tronco, Muito bem. Então, essa posição com extensão de torácica é ótima para quem fica muito tempo sentado no computador. A gente precisa compensar essas posições do dia a dia, né? Senta lá nos calcanhares agora para compensar um pouquinho. Pode relaxar, respira um pouquinho nessa posição.
Tudo bem, gente? Tudo bem, Mara. Eu até senti aqui minha escápula estalar nesse último movimento. Isso, trabalha bastante essa região das escápulas. Mê, vai voltando devagarzinho, desenrolando sua coluna. Isso. Para a gente deitar agora de lado, para o outro lado. Mê, fica de frente ainda para mim. Isso. Estende o braço de baixo, dobra os joelhos. Deixa os joelhos unidos. Vamos pensar antes de começar na cintura, Mê. Coloca sua mão lá na crista ilíaca e alonga isso, a crista ilíaca para longe da sua costela, formando cinturinha em cima e cinturinha embaixo, tudo bem? E esse braço de cima, então, isso, ele pode ficar sobre a coxa ou ele vai ficar apoiado lá no chão. Então, a gente vai desapoiar a perna de cima, ela vai ficar paralela com a de baixo. Muito bem. Puxa o ar aqui, soltando o ar, leva o joelho para cima, na direção do teto e retorna puxando o ar. Solta o ar abrindo, isso. Retorna puxando. Mantenha a pelve sempre olhando para mim, tá, Mê? Usa as espinhas ilíacas como referência, mantenha elas olhando isso para mim quando você gira aí e retorna puxando. Oi, Cecília. Beijo. Vamos fazer mais duas? Isso. Parou lá em cima, Mê. Vamos fazer aquele mergulho com o joelho. Mergulha o joelho na direção do de baixo e sobe desenhando um 8. Isso. E mergulha na direção do joelho de baixo. Bom. E vem desenhando um 8. Bom, Mê. Sempre usando como referência a espinha as ilíacas para manter a pelve isso alinhada. E mantendo as cinturas alongadas para a gente manter a coluna estabilizada durante o movimento da perna, tá? Só mais duas, Mê. E a última. Subiu e descansou, Mê. Ótimo. Maravilha? Maravilha. Queimou também. Mê, trabalhou, né? Mê, agora a gente vai ficar em 6 apoios. Então, mãos, joelhos e pés apoiados. Sim? Não, lá em cima, Mê, as mãos apoiadas, joelhos e pés. Ah, em 4, desculpa. Isso, eu falei 6 porque eu tô falando de mãos, joelhos e pés, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Maravilha. Nessa posição, Mê, você me ajuda se você prender a sua camiseta embaixo da calça? Isso. Ótimo. Então, nessa posição, as mãos ficam embaixo dos ombros, joelhos embaixo dos quadris. E a gente vai mobilizar a coluna como um todo. Então, a gente vai começar lá pela mobilização da lombar. Então, o seu pubis, ele vai subindo na direção do umbigo, arredondando a coluna lombar. Imagina um soco no estômago, empurra o chão com as mãos e arredonda bem a coluna. Olha lá para o seu umbigo. Isso, puxa o ar aí, soltando o ar, vai fazendo o movimento contrário, Mê. Vai levando os isquios para longe, sem desabar a lombar. Mantenha a conexão do abdômen, abre o peito. Isso, contrai as axilas, afastando as escápulas das orelhas. Perfeito. Me puxa o ar aí, soltando o ar. Traz o pubis na direção do umbigo. Arredonda bem a coluna, empurra o chão, Me. Inspirou aqui.
E soltando o ar, a gente vai estender a coluna. Leve os isquios para longe, sem desabar a lombar. Mantenha a conexão do abdômen, abre o peito de leve, afasta os ombros das orelhas. Bom, Mê, então esse é um ótimo exercício para a gente continuar, Mê. Mobilizar a coluna, torná-la mais flexível, mais móvel e ajudando no relaxamento de uma possível dor, tá? Mais duas, Mê, puxa o ar. Soltando o ar, arredonda. Isso, inspira lá em cima, enche a caixa torácica de ar, Mê. E solta o ar fazendo a extensão. Bom, perfeito. Nem precisa corrigir muito, né, Mê? Não sei, Mari, você que tá vendo. Não, tá perfeito. Vai a última. Solta o ar arredondo, empurra o chão, Mê. Isso. Puxa o ar. Soltando o ar, leva os isquios para longe, conecta o abdômen, abre o peito, isso, deixa a cabeça acompanhar o movimento. Muito bem. Daqui a gente pode relaxar um pouquinho os punhos, sentando novamente nos calcanhares, Mê, só para relaxar os punhos, porque a gente vai voltar para a mesma posição, tá bom? Bom, Gente, é a primeira vez que eu faço live. tá indo super bem, Mari. Borboletinhas no estômago. Volta lá para a posição, Mê. Mãos embaixo de ombros, joelhos embaixo de quadris. Agora a gente vai fazer um exercício para estabilidade da coluna, tá? Então a gente vai manter a coluna nessa posição na neutra. Então aqui a gente tem que ver aquela curvinha da lombar preservada, mantendo a conexão abdominal, ombros longe de orelhas, mantenha assim, Mê. Você vai puxar o ar aqui, soltando o ar, você vai levar o braço direito para frente, estender o braço direito para frente. Ótimo. E aí vai retornar inspirando. Vai fazer a mesma coisa com o outro braço, Mê. Solta o ar, estende o braço esquerdo e retorna. Obrigado, Ana. Ela falou que tá ótimo, muito legal. Mais uma vez em cada braço. Solta o ar, estica. Retorna. Pensa na estabilidade das escápulas durante esse movimento do braço, Mê. Perfeito. Agora a gente vai manter os braços apoiados e vai estirar a perna. Então, soltando o ar, começa a deslizar o pé direito pelo chão até que ele saia do chão para você estender a perna. Mê, ótimo, contrai seu glúteo. E aqui, para um pouquinho, para a gente manter a pelve alinhada. Então, de novo, usa como referência as espinhas ilíacas, mantém elas olhando para o chão. Volta inspirando, perfeito, Mê. Volta inspirando para a gente trocar a perna. Então, sente a conexão abdominal, Mê, antes de começar o movimento, leva o umbigo lá nas costas e soltando o ar. Começa deslizando o seu pé até ele sair do chão, mantendo a pelve alinhada. Puxa o ar voltando, ótimo, Mê. Mais uma vez com cada perna. Isso. E a última. Maravilha, Mê. Quer descansar ou dá para a gente continuar? A gente vai agora para um desafio maior, então, que é tirar o braço e a perna oposta, certo? Então, puxa o ar aqui, soltando o ar. Braço direito à frente, perna esquerda, Mê. Bom. E retorna inspirando. Conecta bem o abdômen para a gente manter essa coluna estabilizada o tempo todo. Pode trocar, Mê. Solta o ar, braço esquerdo, perna direita. Para um pouquinho aí, dona Mê. Arredonda um pouquinho sua lombar. Põe o pubis um pouquinho mais para frente e para cima. Isso, Mê. E retorna. Então, tomar o cuidado para a gente não estender a coluna quando as pernas, os membros se movem, tudo bem? Só mais uma vez para cada lado.
Isso. Retorna. E a última, Mê. Volta devagarzinho e sentou nos calcanhares, Mê. Tudo bem. Senta, descansa um pouquinho, respira um pouquinho nessa posição. A gente vai voltar desenrolando a coluna, Mê. Isso. E aí você pode sentar, Mê, de frente para mim na posição da sereia. Perna direita ou perna esquerda primeiro? Assim mesmo, tanto faz, tá? Tá ótimo. Lembrando que não é todo mundo que consegue sentar nessa posição, né, Mê? Por causa dos joelhos, às vezes por causa do quadril. Então, faz a posição de diamante lá na frente, Mê, só para você ver isso, para mostrar uma modificação. Dessa forma, as pernas ficam mais relaxadas, mais confortáveis, tá bom? Para quem não consegue fazer a posição da sereia. Mê, volta lá então. Você vai fazer a posição da sereia. Mê, então, a sua mão direita, ela vai estar no mat, do lado da sua coxa. Isso. Você vai pensar primeiro em sentar mesmo, tá? Isso, principalmente do lado esquerdo. Então, tenta apoiar o bumbum do lado esquerdo lá no chão. E aí, quando a gente faz isso, a tendência é flexionar a coluna. Então, não deixe isso acontecer, né? Você vai sentar e, ao mesmo tempo, pensar em descer o topo da cabeça lá para o teto. Vai inspirar aqui, soltando o ar, meu braço esquerdo vai subindo para a gente fazer uma flexão lateral para a direita. Pense em crescer a coluna para cima enquanto você faz a flexão lateral, Mê. Isso, mantenha o bumbum do lado oposto apoiado. Pensa nessa oposição, uma flecha puxando o bumbum para baixo e a outra crescendo a coluna para cima. Pode voltar devagarzinho, soltando o ar. Vamos para o mesmo lado, Mê. Então, inspira aqui, soltando o ar. Cresce para cima, Mê, e aí mantém esse alongamento da coluna para fazer a flexão lateral. Puxa o ar aqui, sente o alongamento lateral e retorna soltando o ar. Ótimo, Mê. Mais 2 vezes só. Inspira, cresce para cima e tenta sentir esse comprimento da coluna enquanto você vai para a lateral. Puxa o ar e retorna soltando. Isso. E uma última vez. Bom, Mê. Retornou. Nessa mesma posição, Mê, descansa o tronco à frente. Então, estende os braços lá no chão. Isso, para a gente alongar um pouquinho mais o quadril aqui. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta? Lucas, vai me ajudando com relação ao horário. Pode deixar, mãe. Volta devagarzinho. Mê, vamos trocar então as pernas de posição para a gente fazer para o outro lado. Lembrando que quem não conseguir sentar assim, senta na posição do diamante, com os pés unidos lá na frente. Isso, assim, tá? Então, a mão esquerda lá no chão, né? Isso. Vamos pensar agora lá no bumbum do lado direito. Isso. Tenta manter ele apoiado no chão e, ao mesmo tempo, crescer a coluna para cima. E aí, pensa nesse alongamento da coluna inspirando, enquanto soltando o ar, você vai descendo para a lateral, sempre crescendo, sem desabar, Mê. Puxa o ar aqui, pensa nas forças opostas, uma flecha puxando você para baixo, a outra puxando para cima. E retorna soltando o ar. Inspira aqui, solta o ar fazendo a flexão lateral. Pensa no ombro esquerdo, longe da orelha, solta a cabeça. Inspirou e solta o ar voltando. Só mais 2, né? Isso. E a última vez, inspira, cresce,
Solta o ar descendo. Puxa o ar aqui e retorna soltando o ar. Isso, e desce mais uma vez lá para frente, Mê. Aí, Mê, volta devagarzinho. Muito bem. Ninguém tem dúvida, não? Agora eu tô animada, agora eu quero responder perguntas. Eu tava com medo de fazer, agora eu quero responder perguntas. Vai até estender essa live agora. Ó, 10. Ô, Mê, é, o Lucas tem pergunta, ele fez uma mãozinha assim, ó. Acho que ele vai perguntar. Por que as pernas são para o lado oposto ao movimento? Você diz esse último exercício que a gente fez? Não sei. E acho que sim, né? E isso. E quando a gente vai para o lado oposto, a gente tenta buscar o maior alongamento da coluna na lateral. Não é proibido a gente fazer para o outro lado. A gente poderia fazer também para o outro lado. Isso não é regra, não, tá? Na verdade, ir para o lado oposto dificulta um pouquinho o movimento. Não sei se eu respondi sua pergunta, né, Mê? Isso mesmo, Mari. Eu acho também que o lado oposto é um pouco mais difícil por essa questão que você falou da estabilidade de quadril, né? Exatamente. Querendo fazer o lado oposto, a gente tem esse desafio aqui de manter o quadril De lá. manter a tela. Né? Mas não é proibido ir para o outro lado. Podemos ir para os dois lados, tá bom? Mê, vamos para o próximo? Então, a gente vai sentar agora, continua sentada, mas fica de lado para mim, com as pernas estendidas, isso, e um pouquinho afastadas. Aí, a gente vai fazer o alongamento da coluna, tudo bem? Então, nessa posição, a gente quer ficar sentada sobre os isquios e com o topo da cabeça crescendo lá para cima. Muita gente não consegue, né? Ficar sentadinha. Normalmente as pessoas fazem assim. Então, ou a gente dobra um pouquinho os joelhos para isso, sentar melhor sobre os isquios, ou a gente pode até pôr um apoio no bumbum, tá? Uma almofada, que vai facilitar essa posição. Tudo bem? Então, pode esticar, Mê, que a Mê consegue ficar com as pernas esticadas, sentada sobre os isquios, topo da cabeça crescendo lá para cima. Então, a gente pode manter as mãos sobre a coxa, Mê. Vamos puxar o ar aqui, soltando o ar. A gente vai começar pela cervical, vai aproximar o queixo do peito, abdômen contraído, e eu vou fazendo a flexão de tronco lá na frente, Mê. Usa o seu abdômen como uma resistência. Vai deslizando as mãos pelas pernas, Mê. Isso. E usa o seu abdômen como uma resistência, Mê, ao movimento. Vai até onde você consegue. Para um pouquinho, Mê. Tenta contrair um pouco mais o abdômen e arredondar um pouquinho mais a sua torácica. Isso, para a gente ver uma curvinha maior aí na torácica. Perfeito, Mê. Puxa o ar aí. Soltando o ar, volta arredondando até chegar na posição inicial. Topo da cabeça para cima, ombros para baixo. Então, inspira aqui, soltando o ar, aproxima o queixo do peito, conecta bem o abdômen e vai avançando para frente. Isso. Inspira. Imagina que vai abrir um paraquedas lá nas suas costas, Mê. Tenta arredondar a torácica. Isso. Puxa o ar. Soltando o ar, vem voltando. Até a posição inicial. Ótimo. Mê. Inspira aqui. Soltando o ar, aproxima o queixo do peito. Usa o abdômen como resistência ao movimento. Tenta mobilizar mais a sua torácica. Perfeito, Mê. Inspirou e retorna soltando o ar.
Vamos mais duas. Inspira. Solta o ar descendo. Isso. O Lucas está lembrando aqui, se a gente precisar dobrar um pouquinho os joelhos para sentar sobre os isquios, a gente adapta dessa forma. Isso mesmo. A última, Mê. Puxa o ar e solta retornando. Muito bem, Mê. Tranquila? Tudo bem, foi ótimo. Eu tinha pensado em mais um exercício. Será que dá tempo? Sim. Vamos ficar de joelhos, Mê. Ajoelhada, pode ficar de lado para mim. Esse exercício a gente vai alongar os flexores de quadril, Mê. Então, você vai apoiar um pé à frente, vai ficar com um joelho apoiado e o outro pé à frente. Isso. Pode manter, Mê, o seu joelho na linha do quadril. Traz ele um pouco mais para frente. É isso mesmo, o joelho de baixo. Isso mesmo. Agora, põe as suas mãos na cintura. A gente poderia transferir o peso para frente para alongar, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aquela mobilização da sua lombar, da sua pelve, levando o pubis para frente e retornando. É um movimento bem sutil, provavelmente a gente não consiga isso nem enxergar. Então, a gente leva o pubis para frente, para cima, ele vai ficar, as espinhas ilíacas, elas vão ficar para trás, a gente faz a retroversão da pelve, certo, Mê? E aí retorna. Isso. Então, é um movimento bem sutil, é aquele primeiro movimento que a gente fez no início da aula, quando a Mê estava deitada de barriga para cima e a gente encostou a lombar no chão. É o mesmo movimento, porém agora ela está nessa posição ajoelhada. Então, dessa forma, quando a gente faz a retroversão aqui, contraindo o glúteo, Mê, isso, a gente alonga um pouquinho mais os flexores de quadril, né, Mê? Da perna que está para baixo. Isso, perfeito. Mas só mais uma vez, Mê. Isso, nesse sentido. Perfeito. E retorna. Troca a perna, Mê, devagarzinho. Isso. Lembrando que a aula é para dor lombar, então a gente tem que ter cuidado com os movimentos, com a amplitude dos movimentos. Então, esse é um alongamento bom para a gente alongar o flexor de quadril, bem eficiente, né, Mê? Você está sentindo? Soltando o ar, leva o pubis para frente e para cima, fazendo a retroversão da pelve, contraindo o bumbum e aí retorna inspirando. E é bom também, Marcos, eu estou sentindo aqui, que ele não dá pressão nenhuma no joelho que está lá embaixo. Né? Uhum. E aquela outra posição, às vezes as pessoas não conseguem fazer com a frente por causa da pressão no joelho. Isso, esse é mais sutil, né? E é bem eficiente. Faz só mais uma vez, Mê. Muito bem, Mê. Vamos terminar então sentadinha nos calcanhares. Isso, mais uma vez. Relaxa a cabeça, mantém o abdômen contraído, faz algumas respirações. E essa posição também é ótima para a gente relaxar a lombar. Mas depois também, Puxa se o ar. você quiser dar mais um alongamento para a coluna, assim, um alongamento mesmo, pode ficar à vontade, que acho que dá tempo. Mais algum aqui, Mê, você diz? Mais um tipo de alongamento, relaxamento, acho que dá tempo. Tá. Vamos ficar então em quatro apoios. Vamos fazer mais um então aqui, Mê.
4 apoios. A gente vai, Mê, passar o seu braço direito por baixo do corpo. Então, você soltando o ar, ótimo. Flexiona o braço esquerdo, flexiona, flexiona e desce. Pode deixar a mão no chão, Mê. Isso, e alcança o mais longe possível esse braço. Perfeito. E aí você vai retornar, estendendo o braço esquerdo, apoiando a mão no chão. Bom, vamos trocar o lado? Desapoia a mão esquerda, passa por baixo do corpo, pode levar o bumbum lá para trás, dobra o cotovelo direito. Isso, meio. Vai o mais longe possível com o seu braço. Muito bom. Retorna devagarzinho, apoiando a mão. Vamos mais uma vez para cada lado. E alcança o mais longe possível esse braço, meio. Isso. Retornou. E a última. Cresce, 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 cresce. Isso, meio. E retorna. Então, se a gente tem tempo, vamos fazer mais um deitado, meio, de barriga para cima. Isso. Um exercício de relaxamento, então, tá? Você vai estender as pernas para frente e vai afastar uma da outra. Isso. E aí os braços vão estar afastados na linha dos ombros, com as palmas das mãos para cima. Isso. Esse é bem gostoso. A gente vai alongar toda a lateral do tronco. Você vai, começar lá pela mão esquerda. Vai flexionar primeiro o seu punho, o cotovelo. Essa mão ela vai passando pelo seu peitoral até alcançar o outro braço. Você vai virando o seu corpo para a lateral. Vira a cabeça, leva o ombro, leva o tronco, leva o quadril. Vira mais a pelve, vira a pelve lá para a parede. Pode virar. Isso, quando não der mais para alcançar o braço de cima, começa a trazer o corpo pela perna. Então, cresce o seu calcanhar esquerdo para longe, deslizando pelo chão. O calcanhar, ele vai trazer a sua perna para o chão de novo. Vai trazer o joelho, o braço vai resistindo. Traz o quadril, traz o tronco e o ombro. Ótimo, Vamos para o outro lado. Então, punho direito, cotovelo, vai deslizando a mão pelo peitoral. Vem virando, traz o ombro, o tronco, traz a pelve, deixa as pernas estendidas, estica as pernas, Vira tudo que puder, alcança o mais longe possível esse braço de cima. Agora, quando não der mais para vir, o seu pé direito é que vai levar o corpo de volta. Então, cresce o calcanhar direito para longe. E o calcanhar vai levando a perna para o chão, que vai levando a coxa, que vai levando o quadril, o tronco. E, por último, o seu ombro. Quer fazer mais uma vez cada lado, Então, soltando o ar. Vai devagarzinho, mantenha a respiração fluindo, Leva a cabeça junto, leva o ombro, leva o tronco, leva a pelve, vira a pelve lá para a parede. Alcança o mais longe possível esse braço. Faz uma resistência para o braço voltar, Vem trazendo agora o calcanhar esquerdo para longe. O calcanhar traz a perna para o chão, e traz a coxa, traz a pelve, traz o tronco e, por último, o ombro. Isso, e a última vez. Esse vocês podem experimentar em casa, gente, é bem gostoso. Minha mãe tá falando que amou esse alongamento.
Vira mais a pelve para mim, né? Vira, 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 vira. Isso. E aí faz uma resistência com o braço. Vai crescendo o calcanhar direito para longe. Ele vai levando a perna para o chão, a coxa, a pelve, o tronco e o ombro. E muito bem, a gente pode até ficar um pouquinho nessa posição mesmo, relaxando, respirando um pouquinho, sentindo o corpo como que ele ficou depois da prática. Tudo bem, Mê? Tudo bem, eu só ia acrescentar que esse alongamento aí, esse relaxamento, ele também trabalha bastante, como você falou, a lateral do tronco, a parte de fáscia, né? Que a gente tem uma fáscia lateral, que ela vem, que é a nitidez aqui da parte superior, ela vai até lá o pé. E esse exercício Isso, trabalha bastante essa região, bem importante. exatamente. Muito bom, Mê. Devagarzinho, lembra que para levantar, principalmente se a gente está com dor, vira de lado. Isso. Usa os braços para levantar, usa a força do abdômen, Ali o cabelo. arruma o cabelo. Eu acho que eu não vou ficar de pé, mas Tudo bem, vai cortar. vou ficar aqui sentada. Muito obrigada pela aula, acho que a aula foi realmente muito boa, muito proveitosa. Era isso que a gente queria passar para os nossos alunos, para o pessoal que acompanhou a gente, né? Uma aula mais voltada mesmo para a dor da coluna, dor lombar, né? Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Mari? Eu acho que com relação à dor na coluna, a gente tem que lembrar que são exercícios assim, para quem não está numa fase aguda, né? Lembrando que você precisa passar por uma avaliação de um profissional, se você está com fase aguda de dor. Esses exercícios, eles são para quem tem aquela dor relacionada à má postura, se a pessoa fica muito tempo sentada, movimentos inadequados do dia a dia, né? Sim, acho que assim é para uma manutenção também, né? Sim, Mas acho que é legal porque a gente viu alguns aspectos últimos sobre ter sido uma aula um pouco acima, né? Mais difícil. Então, o que a gente quer passar hoje é habilidades, né? Para poder ajudar, né, essas pessoas que são idade e óbvio, né? Sempre lembrando que elas também, né? E a gente faz a avaliação, né? Da equipe aí, os exercícios também, né? Porque é difícil a gente passar exatamente para cada um, né? Por vida. A gente está só sim, querendo. sim, com certeza, Mê. Minha mãe está falando para mim, minha mãe professora. Então, a sua mãe, a minha mãe, né? Na verdade, são exercícios adaptados, né, que dá para bastante gente fazer. E é bom porque, como você falou, mostrar que o Pilates a gente adapta para qualquer tipo de situação mesmo, né? Sim, exatamente. E também eu acho que foi super interessante porque a gente não usou nenhum acessório, né? Então as pessoas que têm aquela preguicinha, né? Ai, mas eu tô com dor, ai, eu tenho que ir num lugar que tem alguma coisa. Não, você não precisa de nada, né? Só precisa Não precisa. de um cantinho da sua casa. Essa Então, quarentena está servindo para a gente perceber isso, que não precisa de acessório. O exato. peso do próprio corpo e um colchonete é o suficiente para a gente fazer aulas com eficiência, né? E com segurança. Isso mesmo, Mari, falou bonito aí. Então,
Acho que é isso. Eu agradeço muito, muito a sua aula, foi ótima. Eu vou Obrigada. salvar, lembrando então que a gente vai salvar essa aula lá no nosso canal do YouTube, porque aulas duplas a gente não consegue salvar direto no Instagram, tá bom? Mas tá o link lá na bio, depois eu passo também. Até a próxima, gente. Fiquem lá nas nossas redes sociais, a gente está divulgando mais vídeos com relação não só a dores de coluna, mas orientações, né, nesse período aí de distanciamento social, orientação para respiração, para tudo que a gente está passando nesse momento, tá bom? Para a gente poder se ajudar, né? Que é isso que a gente precisa. Tá bom, Mari? Muito obrigada. Obrigada, Fê. Bom final de Foi semana. um beijo, tchau.